Olá, eu sou Mayara Albuquerque, eu sou escritora e desenvolvedora de jogos e ano passado eu lancei o meu segundo livro, Os Filhos de Povelha, pela editora Folhando. Ele é um thriller com elementos sobrenaturais e a trama é construída em volta de um lugar real, que é a Ilha de Povelha, que é considerada um dos lugares mais assombrados da Terra. Então hoje eu tô aqui para ler o prólogo do livro. Se você se interessa por histórias sobrenaturais, ou thrillers, ou histórias mais sombrias em geral, pode ser que você goste, então vamos começar. Século XIV, Itália. Amélie tremia na escuridão. Tremia como se a morte estivesse bem ao seu lado, lhe envolvendo com suas mãos álgidas. Disso ela não duvidava. Afinal, os inúmeros cadáveres postos naquela cripta já haviam sido tocados por aquelas mesmas mãos. Seus longos cabelos escuros estavam sujos e desgrenhados. Ela agarrava à beira de seu vestido surrado feito de pele de cabra como se isso fosse lhe trazer algum consolo, mas o consolo não vinha. Ele também não veio quando seu filho e seu marido foram levados pela peste bubônica dias antes. Amélie parecia imune, por algum motivo não era afetada pela doença. Uma maldição, pensou consigo. Queria estar morta com a minha família. A jovem mulher já havia chorado muito naquela cela de pedra na qual estava presa. O ar era denso e mal cheiroso. As lágrimas não surgiam mais. Ela levou algum tempo para entender, pelo menos parte do que estava acontecendo, e jamais pôde compreender por completo. Num minuto, estava caminhando pelas ruas flutuantes de Veneza. No outro, estava com as mãos amarradas, sentada num barco a remo, com dois homens que usavam máscaras estranhas, que escondiam seus olhos atrás de dois círculos de vidro e possuíam um longo nariz, como um bico de pássaro. Apenas os médicos usavam aquelas máscaras, assim como os sobretudos de tecido grosso e os chapéus de abas largas, ambos negros que seus sequestradores também usavam. Por que aqueles médicos estariam fazendo aquilo com ela? No centro do barco estreito, um tipo de recipiente de ferro repleto de furos continha um punhado de ervas em chamas, soltando uma fumaça branca que rodopiava sobre suas cabeças e se dissipava sobre as águas escuras. Eles diziam que ela salvaria a todos, que acabaria com a doença que acumulava pilhas de cadáveres nas ruas. Amélie não acreditava. Como ela, uma mulher pobre e viúva, poderia salvar toda a Itália da morte? Até chegar à ilha para a qual fora levada, ela não tinha ideia do que lhe aconteceria. Mas quando eles a levaram até aquele imenso subterrâneo, guiando-a por túneis apertados e escuros, ela passou por um aposento maior e redondo onde as galerias se interligavam e viu mais alguns homens, vestidos em trajes diferentes daqueles que a levaram até ali, reunidos em círculo ao redor de um tipo de altar de pedra, falando uma língua estranha. Os homens usavam as mesmas máscaras e suas vestes assemelhavam-se às de sacerdotes. No entanto, eles com certeza não eram padres. Apesar de ter visto tudo muito rapidamente, havia um homem deitado no altar. Seu medo cresceu e persistiu durante as horas em que estivera trancada ali. Horas? Dias ou apenas minutos? A escuridão e o medo fizeram perder completamente a noção do tempo. De repente, o breu de sua cela foi quebrado por uma claridade amarelada vinda do outro lado das grades de ferro que a trancavam. Ela se aproximava pelo corredor, iluminando os nichos repletos de ossadas empoeiradas de outros tempos. Então parou em frente à grade. Era um dos médicos sacerdotes, segurando uma tocha. Ele selecionou uma chave dentre muitas outras do molho e destrancou a grade, gesticulando para Amélie, que instintivamente recuou, se encolhendo no canto da cela. Chegou a hora, ele disse, com a voz abafada pela máscara, o que fazia dele uma figura ainda mais assustadora. A luz da tocha o fazia parecer um espectro de mau agouro. Amélie sacudiu a cabeça com veemência. Estava com muito medo agora, e com razão. Ele andou impaciente até ela. Não tenha medo. Todos ficarão bem. Nosso mestre vai nos curar. Dizendo isto, o homem a levantou pelo braço e a arrastou de volta para a câmara circular abobadada. Os médicos sacerdotes estavam todos lá desta vez,
espalhados pelo lugar, onde mais restos mortais jaziam nas paredes. Quando ela apareceu, todos os olhares se voltaram a ela, como se aguardassem especialmente por sua presença. E era verdade. Amélie foi posta deitada de costas sobre o altar, enquanto seus braços e pernas eram imobilizados por amarras de couro. Mesmo se debatendo com violência, ela foi facilmente dominada. Estava fraca e com fome. Então ela viu um outro homem ali, que usava apenas uma túnica marrom, que ia até os joelhos, de costas para o altar. De repente, com movimentos lânguidos, ele se virou, mostrando seu rosto jovem e rígido. Seus cabelos loiros foram cortados com pressa e descuido, e os braços fortes e a tez bronzeada indicavam que trabalhava no campo. Contudo, havia algo errado. Ela não conseguia distinguir a cor de seus olhos, como se suas pupilas tomassem mais espaço nos globos oculares do que o normal. Por um momento, pensou que aquilo fosse feito das sombras que as tochas lançavam em seu rosto, mas então ele deu um passo à frente e ela percebeu que estava enganada. 4 dos médicos sacerdotes se aproximaram da mesa de pedra, com grandes machados de lenha nas mãos, se posicionando nos 4 cantos do altar. O homem de túnica continuava imóvel, com os olhos grudados nela. A moça voltou a espernear, tentando desesperadamente se soltar, mas foi inútil. "Me soltem! Me tirem daqui!" ela gritava, chorando novamente. Os médicos sacerdotes usavam, além das máscaras, capuzes escuros, uma longa capa roxa por cima de uma túnica negra e uma faixa de tecido vermelho amarrada na cintura. Um deles, provavelmente o líder, se pôs ao lado de Amélie, ignorando seus gritos de desespero. "Contemplem, meus irmãos, o sacrifício que oferecemos ao Mestre", ele declarou aos outros, com os braços erguidos. Com isso, os homens mascarados, inclusive ele, se ajoelharam no chão sujo, enquanto os 4 que estavam nas pontas do altar ergueram os machados acima da cabeça. Amélie percebera que o mestre que eles mencionavam era o homem de túnica, que agora estava perto o suficiente para que ela visse seus olhos injetados, anormalmente escuros e malignos. Quando os machados desceram, um último grito agudo ecoou pela cripta. Esse foi o prólogo dos Filhos de Povelha. O livro está à venda no site da editora Folheando, que eu vou deixar na descrição o link. E se você mora aqui em Belém, no Pará, você também pode ir na livraria Fox, o livro está à venda lá também. Então, se você quiser ir lá, pode comprar direto. Valeu por assistir e até mais.